Yuji alcança sua expansão de domínio e, de repente, ele e Sukuna se encontram em uma estação de trem misteriosa. Sukuna menciona que, durante uma batalha, é possível que um feiticeiro se conecte com seu oponente em um nível espiritual, embora seja algo raro. Ele considera esse fenômeno um efeito colateral, já que a energia amaldiçoada está profundamente enraizada nas emoções humanas. Mesmo que isso já tenha acontecido com ele antes, desta vez parece diferente. Então, ele questiona Yuji se essa é a sua expansão de domínio, mas Yuji, irritado, manda ele calar a boca, dizendo que nem ele sabe o que está acontecendo. Yuji continua, afirmando que só queria conversar com Sukuna para relaxar um pouco antes de entrarem nas partes mais intensas do capítulo. O capítulo tem bastante diálogo, mas garanto que, no final, tudo faz sentido. Yuji leva Sukuna em uma viagem por suas memórias, mostrando uma estátua da dança da espada demoníaca. Sukuna, sem entender muito bem o que é aquilo, acha interessante e comenta que só os moradores locais saberiam do que se trata. Eles continuam caminhando por um corredor, e Yuji revela que viveu naquela área até os 6 ou 7 anos, antes de voltar para Sendai, onde nasceu. Ele só morou ali por causa do trabalho de seu avô. Um tempo antes da série começar, ele voltou para essa área pela primeira vez em quase 10 anos, para o funeral de um amigo de seu avô. Ele ficou surpreso com o quanto a cidade mudou, mas, no fundo, já esperava por isso, então não se deixou afetar emocionalmente. Sukuna, por outro lado, não parece se importar nem um pouco com o que está acontecendo. Ele faz a mesma cara de tédio que alguém faz na sala de aula enquanto o professor explica uma tarefa futura. Na próxima cena, eles vão a um parque onde Yuji costumava passar o tempo. Yuji compartilha algumas de suas experiências, como a vez em que ficou com o pé preso no balanço e achou que ia morrer, ou quando tentou lavar a areia de seu lodo em uma fonte de água, mas acabou deixando tudo escorrer pelo ralo. Enquanto estão no parque, Sukuna percebe algumas flores e reconhece uma delas como uma glória da manhã. Yuji fica surpreso que Sukuna saiba o nome das flores, já que ele parece se importar apenas com força. Sukuna explica que isso é graças às memórias de Megumi. Yuji se pergunta se Sukuna se lembraria daquela área, considerando que ele tem acesso às memórias de Yuji, mas Sukuna responde que não costuma vasculhar memórias dessa forma. Eles vão a outro parque, onde as pessoas podem pegar lagostins, e Yuji desafia Sukuna a tentar também. Ele brinca, dizendo que seria vergonhoso para o rei das maldições não conseguir pegar alguns peixes. Surpreendentemente, Sukuna aceita o desafio, e eles acabam pegando alguns lagostins. Yuji percebe que o seu é pequeno, enquanto de Sukuna é um lagostim americano. Ele então provoca Sukuna, dizendo que, por ter pego um raro, ele é o vencedor. Sukuna, sem se importar muito, apenas concorda. Essa cena é curiosa, pois eles agem como irmãos, apesar de estarem tentando matar um ao outro poucos minutos antes. Provavelmente, há algum simbolismo profundo nessa interação, mas, sinceramente, deixo isso para vocês interpretarem. Yuji continua sua conversa com Sukuna, mencionando como a construção de uma loja de departamentos na área acabou fechando muitas pequenas empresas locais. Embora isso tenha sido triste, Yuji confessa que a presença de um cinema na loja compensava um pouco a perda. Ele tenta tranquilizar Sukuna, dizendo que, apesar do campo parecer cinza, há mais vegetação adiante, então não há motivo para se preocupar. Sukuna, um tanto impaciente, diz que não esperava nada diferente e manda Yuji continuar. Yuji então leva Sukuna aos campos de arroz onde costumava pegar gafanhotos. Ele percebe que, embora esses campos fossem extensos e antigos, agora não parecem mais tão vastos. Sukuna, prestes a pedir para Yuji parar de falar, é interrompido quando Yuji o pede para esperar, pois ainda há alguns lugares que ele gostaria de mostrar. Eles chegam a uma fazenda, e Yuji começa a falar sobre os cavalos, dizendo que, não importa quantas vezes ele os veja, seus rostos sempre parecem maiores do que ele se lembrava. Ele revela que seu avô costumava levá-lo a essa fazenda com frequência e que, ao olhar para trás, percebe que seu avô foi mais uma figura parental para ele do que sua própria mãe e pai. Depois, eles param em uma sorveteria, e Yuji relembra como gastou toda a sua mesada em sorvete em um único dia, comendo tanto que acabou vomitando. Sukuna reage com surpresa, comentando que Yuji sempre foi meio lento desde o começo. Ele questiona como alguém pode gastar todo o dinheiro em sorvete.
sugerindo que teria sido melhor gastar em algo como conjuntos de Lego ou Hot Wheels. Em seguida, Yuji leva Sukuna a um campo de tiro com arco e sugere que tentem. Sukuna, com surpreendente habilidade, consegue um perfeito 10, como se estivesse pronto para representar o time dos Estados Unidos. Yuji brinca que Sukuna realmente não é nada fofo, mas Sukuna responde que ele deveria saber que é simplesmente melhor em tudo. Yuji concorda, reconhecendo que Sukuna vem de uma era de verdadeiros mestres no arco. Finalmente, Yuji começa a compartilhar suas experiências de inverno, contando como costumava cavar a entrada da garagem e depois beber chá com leite, o que ele adorava fazer. Yuji começa a questionar suas crenças e compartilha com Sukuna que, por muito tempo, ele pensou que entender e cumprir seu papel na vida era o verdadeiro significado de viver. Se alguém morresse cumprindo esse papel, isso significaria uma morte adequada. Mas agora, ele percebe que essas noções não fazem tanto sentido. Ele reflete que, mesmo que uma pessoa viva sem grandes responsabilidades, como cuidar de uma família ou seguir regras, a vida ainda tem valor. Yuji afirma que, mesmo que alguém viva uma vida desconectada, sem deixar muito para trás, as pequenas memórias que permanecem têm importância. Ele percebe que não é sobre como alguém morre, mas sim sobre como se vive. Essas memórias criam a identidade de uma pessoa, e isso é o que realmente importa. Finalmente, Yuji admite que não poderia perdoar alguém que despreza o valor da vida, dizendo diretamente a Sukuna que o odeia. Ele enfatiza que as pessoas não são ferramentas, não nascem com papéis pré-determinados, e que ele nunca poderá realmente definir quem é bom ou mal. Esse é o momento que todos estavam esperando. Yuji finalmente se liberta da mentalidade de que ele era apenas uma engrenagem em uma máquina destinada a matar maldições para sempre. Agora, Yuji percebe que, para vencer Sukuna, ele precisa primeiro vencer a si mesmo. Ele entende que não é a morte que define alguém, mas sim a maneira como se vive. E, ao reconhecer isso, Yuji percebe que ele pode escolher seu próprio futuro, que ele pode validar sua existência por si mesmo. Esse momento foi realmente emocionante. Ver Yuji finalmente se libertando da culpa é algo que enche o coração. É incrível assistir a esse crescimento, mas, mesmo assim, Sukuna permanece indiferente. Ele admite que entende de onde Yuji está vindo, mas isso não desperta nenhuma emoção nele. Para Sukuna, a humanidade só importa quando é benéfica para seus próprios objetivos. O valor que Yuji tenta mostrar através de suas memórias é completamente irrelevante para Sukuna. Para Sukuna, o único valor que ele enxerga nos humanos é a força. É por isso que ele respeita feiticeiros como Maki, Iguma e Gojo. Mas alguém como Yuji, que ele considera fraco, nem deveria ter a ousadia de querer viver feliz ou salvar os outros do sofrimento. Para Sukuna, pessoas assim deveriam simplesmente morrer. Yuji representa tudo que Sukuna despreza, e é por isso que ele odeia tanto. O interessante é que, mesmo que Sukuna despreze Yuji, ele acaba, de forma não intencional, desenvolvendo um certo respeito pela força de vontade inquebrável de Yuji. Ele ainda chama Yuji de pirralho, porque não quer admitir que Yuji é meio impressionante. Yuji, percebendo que seus esforços foram em vão, admite que já sabia que não iria funcionar. Sukuna, por sua vez, fica chocado com o que ele vê como covardia de Yuji, imaginando se toda a raiva e ódio de Yuji em relação a ele se resumiram a isso. Então, Sukuna tem uma realização chocante. Ele pergunta a Yuji se, durante todo esse tempo, Yuji estava sentindo pena dele e tentando oferecer-lhe gentileza. Nesse momento, sabemos que algo sinistro está prestes a acontecer. Foi nesse ponto que as coisas realmente esquentaram. Yuji, com as mãos postas, se prepara para o que está por vir. A tensão é palpável, e a determinação em seus olhos é implacável. Ele dá um ultimato a Sukuna. Ele tem a capacidade de acabar com a vida de Sukuna e se libertar, ou então ele pode se erguer como anjo caído. A intensidade desse momento é surreal, e Yuji não está para brincadeiras. Sukuna, por outro lado, não está nem um pouco intimidado. Ele acusa Yuji de ter um grande mal-entendido e deixa claro que não vai parar até cortar Yuji em pedaços. Sukuna promete que vai matar cada amigo que Yuji valoriza, para mostrar que o suposto valor que Yuji vê nas pessoas não significa nada para ele. Nesse momento, você fica se perguntando, que amigos? Todos estão mortos, morrendo ou desaparecidos.
Sukuna está fazendo uma ameaça vazia contra alguém que já perdeu tudo. Mas infelizmente para Sukuna, ele vai descobrir isso da pior maneira possível. Este capítulo foi excepcional, um 10 de 10, sem dúvidas, mas foi incrível ver Yuji e Sukuna interagindo em um contexto tão diferente. Apesar de toda a tensão, foi legal ver esse lado mais relaxado dos personagens. Mas o destaque foi mesmo o confronto ideológico entre Yuji e Sukuna, e, claro, ver Yuji finalmente se libertando da mentalidade de que ele é apenas uma engrenagem. Mesmo com as provocações de Sukuna, este capítulo foi excelente e nos deixou ansiosos pelo que está por vir, Yuji contra Sukuna. Eu realmente espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Se você chegou até aqui,